Sanepar, R$ 3,57. Chegou o momento, não vale a pena? Não, vou explicar por quê. Eu acho que ela vai seguir negociando com desconto estrutural em relação aos demais. Sanepar, R$ 3,57. Chegou o momento de você estudar? Eu olho sempre para Unity, eu olho para Sanepar 11, que é a que tem mais liquidez. Então, assim, quanto tá hoje? Deixa eu ver, a SAPR 11. Vamos dar uma olhada aqui. SAPR 11. O Vitor é especialista, 17,73. Tá, não. Não vale a pena? Não, vou explicar por quê. Conta aí pra gente. Eu falei que eu ia fazer uma declaração polêmica. Conta aí o problema, O problema eu já contei. Diz respeito não só à baguncinha nas tarifas, mas também à maneira como a empresa tratou sua revisão tarifária, não reconhecendo todos os investimentos que deveriam ser reconhecidos. Então a gente está falando aí de uma tunga no investidor de algo na casa dos 3 bilhões. Então mesmo ela tendo uma rentabilidade superior aos pares, eu acho que ela vai seguir negociando com desconto estrutural em relação aos demais. E aqui eu falei no início da nossa conversa que eu ia ser polêmico em algum ponto. Polêmica aí, ó. Vou ser polêmico. Pessoal, eu vejo muita gente, principalmente pessoa física, etc., falando, não, porque são empresas que eu quero ter na minha carteira. Eu acho empresas ruins para você ter na sua carteira previdenciária. Uau, vou explicar por quê. Mas Sanepar não é só da descarga, cagar, mijar e da descarga. História cansativa, de gente preguiçosa. Brincadeira, mas vamos lá. O que acontece? O que acontece é o seguinte. O setor é bom. O setor é bom. É um setor perene, aquela coisa toda, etc e tal. Mas as empresas são ruins. E o que eu vejo do momento que eu comecei a acompanhar elas é que são empresas que, na média, não vão a lugar nenhum. Assim, você pega a Alupar, ou a Taesa, ou a Transmissão Paulista, ou as empresas de petróleo, né, as privadas principalmente, você tem uma história para ser contada, você tem um horizonte em que você sabe mais ou menos o que vai acontecer. A gente sabe que, a Prio está consolidando ativos, aí vai aumentar a produção de Albacora, e depois tem o Arru, tá. Alupar, aquela coisa dos investimentos e tal. As empresas de saneamento, o que eu observo é que não acontece muita coisa ali dentro. Em termos de expansão, de novos negócios, de novas concessões. É tudo muito devagar, entendeu? O crescimento que ela tem ali para universalizar água e esgoto não aconteceu até hoje, não sei porquê. Muitas promessas todos os anos, são empresas que dão muita volta ao redor de si mesmo e que, na minha opinião, não chegam a lugar nenhum. Então são cases que cada uma delas tem um problema que funciona como um peso nas costas dela e que faz com que ela não alcance novos níveis. A Copasa, ela investe pouco. Ela não só investe pouco, e se você investe pouco, você não consegue gerar tarifa, digamos assim. E se você investe pouco, enfim, a manutenção dos serviços não fica de acordo. O custo dela é mais ineficiente em relação àquilo apresentado nas tarifas. Então por isso que ela é um case meio que largado às traças. A gente deu compra nela, acho que no resultado do segundo trimestre. Na Copasa? Copasa. Na casa dos R$11, já tá 16. Mas muito porque quando ela chegou ali na casa dos R$11, ela valia, sei lá, 2,9 EBITDA, sabe? Já tá muito largada as traças, aí eu dei um case, dei um buy ali muito mais para uma movimentação ali de curto prazo, de 11 para 16, 17, 18, do que uma coisa assim de 10 para 50, caso ela adotasse uma postura que levasse ela a algum lugar. Então, a Sanepar tem esse problema de tarifa, apesar de ser razoavelmente bem gerida ali no que diz respeito à rentabilidade. A Sabesp tem problema também com custos, estrutura de custos, também não consegue universalizar seus serviços, mas no final do dia, as três, por serem estatais, podem ser alvos de privatização. E à medida que elas forem alvo de privatização, não bastando pode destravar valor? O destravamento de valor, ela começa a ter uma história. Ela começa a poder investir em outros negócios, começa a poder investir, sei lá, em aterro sanitário, sabe, começa a virar um case faca no dente que vai tirar elas do marasmo. Entendeu? Então, assim, a estrutura, o negócio é bom. O marco do saneamento, a gente vai falar sobre ele também. Também é uma alavanca maravilhosa para esses cases, pensando em privatização. Mas elas, do jeito que estão hoje, são cases que eu não gosto. Elas podem até dar ali voos de galinha, mas sempre ficam sujeitas a essa questão do ciclo político e tal, e ela acaba não saindo do lugar. Tá? Então, assim, o marco do saneamento também quer ser revisto por esse governo. Quando você pega os leilões de Alagoas e do Rio de Janeiro, da SEDAI, a disputa foi, assim, briga de foice. Os prêmios
os ágios apresentados foram gigantescos. Os ágios foram gigantescos. Aí o que acontece na privatização da Corzan, que se deu ali em dezembro? Só teve um ofertante, que foi um consórcio. Pagaram o menor valuation possível. Nossa. E por que isso? Porque o governo já falava em modificar o marco do saneamento. Se você modifica o marco do saneamento, você muda uma lei que está estabelecida por uma outra lei que, infelizmente, invariavelmente vai ser pior, né? Inclusive, estão falando que os deputados que querem voltar essa lei estão chamando de, como é que é? A bancada da bosta. Porque eles querem voltar àquele cenário horroroso. Bancada da bosta. Então, assim, hoje você tem o Tarcísio querendo privatizar a Sabesp, eu torço para que ele consiga, mas será que se ele vê o prêmio que foi obtido na Corzan, com todo esse risco de não privatização, etc., a disputa pela prefeitura também já está razoavelmente próxima, já ano que vem. O Boulos é um dos fortes candidatos e ele já falou que, não quer privatizar, enfim. Será que ele vai ter espaço político para tocar um projeto desse tamanho? Né? Então, assim, são cases que eu torço muito para que aconteça, mas acho que essa dicotomia entre o cara gastar uma energia para, às vezes, no final do dia ter um leilão micado, porque o governo federal quer mudar as regras, é uma incerteza que é muito difícil, né? Porque por se tratar de um monopólio e regulado, você tem uma regulação ruim, o negócio vira ruim. E aí, você fica casado com um case de 30 anos, é difícil. Então, assim, é um case que eu já estive mais positivo, que eu não gosto das empresas do jeito que elas estão hoje, o que não quer dizer que você não possa fazer ali um swing trade. Agora, supondo que eu pudesse falar, Vitor, as empresas vão permanecer do jeito que elas estão hoje, seria uma alteração pelos próximos 30 anos. Eu nem passava perto, porque são cases que eu acho que não vão a lugar nenhum. Mas que, em um setor bom e com possibilidade de privatização, né? Você tem o Ratinho querendo privatizar, o Zema querendo privatizar, o Tarcísio querendo privatizar, mas vamos ver se eles não mudam de ideia, tendo em vista esse cenário controverso, né? De mudança do marco e disputas nas prefeituras locais, porque a prefeitura da capital sempre acaba pautando, né, a disputa do governo, né? Assim, muitas vezes o prefeito da capital vai para o governo, foi assim em Minas, em São Paulo então não se fala. Então, assim, essa situação meio triste, assim. Uma situação triste da Sanepar. Triste, lamentável. Eu acho que, assim, Sanepar, assim, se o governo falar agora nós vamos respeitar as tarifas e a revisão vai ser tudo certinha, aí eu acho que ela reprecifica para cima. Mas, assim, o que aconteceu? Você teve aquela primeira proposta lá atrás e eles já submeteram a base a ser aplicada na revisão tarifária, que é aquela base ruim de lá de trás. Então, assim, os caras já reconfirmaram que a base é aquela. Sim. Então, assim, bicho, eu não vou perder tempo. Por isso que o papel não anda. Eu acho que, assim, ela já tá num nível que eu não sei se faz sentido ela de fato ir para cima ou qualquer coisa assim. Não vejo grandes esperanças, não. Claro, se a taxa de juros subiu, claro, aí todo mundo sobe. Mas ela, por si só, eu não vejo muito espaço para performar na Bolsa, não. Exceto uma privatização ou qualquer coisa, ou a manutenção do marco de saneamento, como a gente está vendo aqui, como a gente está hoje, né? Porque, afinal de contas, o governo também está tendo dificuldade em formar maioria parlamentar. Então, é isso. A AGF Mais Que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.